Apparuit gratia Dei salvatoris nostri omnibus hominibus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha a bondade de sentar-se, amados irmãos. Hoje, com imensa alegria, eu vou pregar sem microfone, vocês me escutam bem, né? Então, hoje, com imensa alegria, nós celebramos o nascimento do nosso Salvador, quando a graça de Deus, como diz São Paulo na epístola de hoje, apareceu para nós, para todos os homens. Aquilo que era invisível se fez visível em Jesus. Aquele Deus que antes era inacessível, que ficava no mais alto dos céus, desceu dos céus, se fez um de nós, para que nós pudéssemos vê-lo, para que nós pudéssemos tocá-lo, para que nós pudéssemos amá-lo verdadeiramente. Porque o Deus invisível, o Deus distante, é difícil para nós, seres humanos, conseguimos nos aproximar, conseguimos enxergar, conseguimos amar. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua providência divina, determinou que Ele iria se encarnar. O seu Filho, unigênito, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, iria assumir um corpo da Virgem Maria e se fazer um de nós. Sem deixar de ser Deus, iria fazer-se também homem, para que assim pudesse unir novamente Deus e a humanidade com Deus. Servir-se de ponte, como diz São Paulo na Epístola aos Hebreus. Cristo é o sumo pontífice, ou seja, Ele é o construtor de pontes e constrói a ponte que nos une até Deus, porque Ele é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. É interessante na liturgia do Natal, na liturgia especialmente tradicional, que o padre nesse dia, ele tem o privilégio de celebrar 3 santas missas. 3 missas diferentes, 3 textos diferentes do Santo Natal. Em cada missa celebramos os 3 nascimentos de Cristo. Em cada uma delas realça-se um dos nascimentos. Nessa missa do galo, na primeira missa, na missa da meia-noite, celebra-se e enaltece de modo especial o nascimento eterno de Deus, o nascimento eterno do Filho unigênito de Deus, desde toda a eternidade, que é gerado pelo Pai, pela primeira pessoa da Santíssima Trindade, que gera o Filho eternamente. Nessa primeira missa, no meio da noite, no início de uma nova jornada de um dia, a Igreja enaltece e celebra o nascimento eterno de Jesus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que o introito que nós escutamos no começo da missa, canta-se justamente essa frase do Salmo: Dominus dixit ad me. O Senhor disse para mim. A liturgia põe essas palavras na boca de Jesus, na boca do Verbo eterno de Deus. Filhos meus és tu, ego odie genuit te. Tu és o meu filho, eu mesmo hoje te gerei. E agora as palavras de Deus Pai, que diz para o Verbo eterno: Tu és o meu filho, eu mesmo hoje te gerei. E esse hoje tem uma carga muito importante na palavra, na boca de Deus, na palavra de Deus, porque o hoje para Deus é o eterno, é o começo sem fim, é o presente, passado e futuro que acontecem simultaneamente na eternidade de Deus. Então, quando Deus diz para o Verbo: eu hoje te gerei, está na verdade
gerando eternamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Na eternidade, por isso que essa missa é celebrada no meio da noite, porque como que na eternidade, antes que a luz fosse criada, antes que a luz surgisse, Deus Pai gerava eternamente o Deus Filho. E essa primeira geração é justamente o que a igreja celebra, o que a igreja enaltece com essa primeira missa do Natal. Por isso que os monges, que normalmente rezam durante a madrugada, o canto de matinas, da liturgia das horas, do breviário, eles adiantavam esse canto para as 10 horas da noite, para que assim, cantando os louvores de Deus, quando chegasse precisamente à meia-noite, eles pudessem celebrar. Depois de meditar, depois de cantar, essa primeira hora, no meio da noite, na eternidade, quando o dia anterior se une ao dia que está chegando, eles pudessem celebrar essa primeira missa na solenidade, no silêncio da noite, antes que surgisse o sol, antes que o sol aparecesse, como que na eternidade de Deus, antes que Deus criasse tudo, antes que Deus criasse fosse o que fosse, de Deus Pai gerava eternamente o Deus Filho, dizendo eternamente essa palavra: Tu és o meu Filho, eu mesmo hoje te gerei. Essa Santa Missa, que é tão importante, a missa mais, digamos assim, a missa que enaltece a divindade de Deus, a missa mais contemplativa, é a missa no silêncio da noite, em que nós, na tranquilidade, no silêncio da criação, podemos contemplar somente Deus, Deus Pai gerando Deus Filho. Depois os monges, eles voltavam para o seu quarto, faziam a Lectio Divina, dormiam um pouquinho, acordavam mais uma vez, antes do sol nascer, bem antes, para cantar outros louvores, para cantar as laudes, outra hora do breviário, da liturgia das horas, e assim cantando as laudes, antes do sol nascer, na madrugada, na aurora, eles podiam celebrar uma segunda missa, chamada Missa da Aurora, ou a Missa da Manhã de Natal, em que coincidia precisamente com o nascer do sol. E essa missa, que enaltece tanto o sol, a luz do mundo, fala justamente do segundo nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu da Virgem Maria, da nossa mãe. Como que agora Deus se faz visível. O sol que antes estava escondido, agora surge para iluminar as trevas, para expulsar toda a maldade, para trazer de fato a salvação para o mundo. Deus se faz visível em Nossa Senhora. E na epístola da segunda missa, São Paulo vai dizer: apareceu para nós a bondade e a humanidade de Deus, nosso Salvador. A bondade que antes nós não víamos, e a humanidade que antes não existia, mas que agora aparece para nós. E os monges então, depois voltavam, rezavam mais um pouco, tomavam um café, rezavam prima, iam para os seus trabalhos, e depois das 10 horas, eles se reuniam mais uma vez, cantavam a hora tércia do breviário, e terminava com a terceira missa, a missa do dia, a missa que agora era aberta para todas as pessoas poderem se aproximar, poderem participar dessa missa, e por isso que essa missa está voltada de modo mais exclusivo para o nascimento, o terceiro nascimento de Jesus, o nascimento de Cristo em cada um de nós, nos nossos corações, para que todas aquelas pessoas que vinham de longe para poder celebrar o Natal, para participar daquela missa, pudessem se recordar que aquele mesmo Verbo eterno, que se é gerado desde toda a eternidade por Deus Pai, aquele mesmo Verbo eterno que se fez homem, nascendo de Maria Santíssima, fazendo-se um de nós para nos salvar, esse mesmo Verbo eterno, ele quer nascer em cada um de nós, em nossos corações, trazendo para nós a paz,
trazendo para nós a alegria, trazendo para nós, para a nossa vida concreta, a nossa salvação. Portanto, esses são os 3 nascimentos de Cristo que nós devemos recordar nesta noite santa e pedir ao menino Jesus, que acabou de nascer, pedir para que Ele possa estar nos nossos corações, para que Ele possa estar em nós, trazendo de fato a paz. Que na Eucaristia, ao receber Jesus, o menino Deus possa nascer no nosso coração. E que, diferente daquela noite escura de Belém, que, como nós escutamos no Evangelho que acabamos de ouvir, José e Maria tiveram que procurar abrigo num curral, num presépio, porque não havia lugar para eles na estalagem, na hospedaria. Que esse ano isso não se repita, que na nossa vida, durante esse Natal, nós possamos ter um lugar preparado, aquecido, com carinho, para que o menino Deus possa nascer, para que o menino Deus possa entrar nos nossos corações. Essa é a grande graça que nós devemos pedir no Natal: contemplar a geração eterna de Deus, do Verbo eterno, contemplar o seu nascimento da Virgem Maria, trazendo a salvação, e desejar ardentemente que Ele possa nascer também hoje nos nossos corações. É o que os anjos cantam quando nasceu Cristo e que nós cantamos em cada Santa Missa. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas, porque o Verbo eterno é gerado eternamente de Deus. Glória a Deus nas alturas, que desceu para se fazer um de nós. E paz para os homens de boa vontade, que são amados por Deus, que por isso também dão glória a Deus quando deixam o pecado, quando se aproximam do Salvador e recebem a paz. Quando nós vivemos a nossa vida seguindo a vontade de Deus, quando nós vivemos a nossa luta contra o pecado, nos afastando daquilo que ofende a Deus, praticando o bem, nós somos esses homens de boa vontade. Nós somos esses homens amados por Deus. E assim nós recebemos essa paz. E recebendo essa paz em nosso coração, nós damos glória a Deus. É um Natal que acontece em cada momento da nossa história, em que a gente acolhe Jesus, em que a gente recebe a Eucaristia, em que a gente participa da Santa Missa. É um Natal de Cristo que vem ao nosso encontro para nos salvar. Então, durante essa noite, celebrando o Santo Natal de nosso Senhor, nós possamos nos aproximar com confiança dessa criança, desse menino, porque ninguém tem medo de se aproximar de um recém-nascido, ninguém tem medo de uma criança. A gente possa se aproximar com alegria, com confiança e pedir para que esse menino possa trazer para nós a paz. A paz para o nosso coração, a paz para a nossa vida, para que a gente possa, longe do pecado, se aproximando de Deus, encontrar a salvação, a vida eterna, a graça que Ele quer trazer para nós. Porque essa graça apareceu para nós. A graça do nosso Salvador, nosso Deus, apareceu para nós. Não porque nós merecemos, mas porque Deus nos ama e quer nos salvar. Abramos o nosso coração para acolher essa graça, para receber o menino Deus, e assim alcançar a alegria